Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Assim está escrito na palavra do Senhor: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, olha que texto incrível, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém, amém. Gente, pense na oração mais ousada que você já fez. Tenta lembrar aí. Qual foi a oração mais ousada que você já fez na sua vida? Nós estamos diante de mais uma oração do apóstolo Paulo. Essa é a segunda oração na sua carta. Primeira oração nós vamos encontrar ali no capítulo 1. Na primeira oração, o apóstolo Paulo pede para que os irmãos em Éfeso sejam cheios de sabedoria e de entendimento. E nessa segunda oração, o apóstolo Paulo derrama todo o seu coração, derrama toda a sua alma diante de Deus. Gente, a oração é o desejo sincero da alma. Toda oração é desejo sincero da alma. Tem orações que a gente faz planejadamente, tem orações que elas saem da gente como algo que a gente não sabe como, mas saiu. Eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja e eu tinha uma série de compromissos, e chegou uma pessoa para mim, chegou e disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu disse: mas eu preciso sair. Ela disse: pastor, mas eu preciso que você ore. Eu disse: mas eu preciso sair, tenho um compromisso, mas eu preciso que você ore. Eu falei: que foi? Eu estou com dor de cabeça. Eu disse: amém. Dor de cabeça, às vezes a gente cura com um remédiozinho, mas a irmã pediu com tanta fé, foi espontâneo assim. Eu estava na porta da igreja, chaveando a igreja para sair. Cheguei e falei: pai, em nome de Jesus, toda dor de cabeça sai, em nome de Jesus, amém. Saiu de mim aquele negócio. Falei: irmã, vai na paz, Deus te abençoe. Quando chegou no culto à noite, ela veio chorando, disse: pastor, quero te agradecer, minha dor de cabeça foi embora. Tem oração que sai de você, você não pensou em nada daquilo, mas aquilo saiu de você como um desejo profundo. Oração é isso, é o desejo mais sincero. Sabe por que muitas vezes a gente ora e não tem resposta de oração? Porque a gente fica procurando palavras, ao invés de derramar o coração na presença de Deus. Primeira lição: derrama a sua alma, derrame o seu coração, derrame a sua vida na presença de Deus, porque a oração é o desejo mais profundo, sincero da nossa alma. Aleluia. Então, meu irmão, a oração do apóstolo Paulo está dividida em 3 momentos. Quero ser rápido com você, porque a oração do apóstolo Paulo é talvez o ápice da sua teologia, por incrível que pareça. Quero te conduzir nessa reflexão, e você vai olhar palavra por palavra, você vai falar: Deus, eu nunca pensei em orar isso daqui. A oração do apóstolo está dividida em 3 momentos. Uma introdução,
E a introdução é uma parte importante, porque a introdução revela a causa, aquilo que ele entendeu, que move o seu coração na presença de Deus. A gente tem que entender o que orar, por que orar. A nossa geração é uma geração que está muito centrada em nós e nas nossas necessidades. O nosso coração está sendo movido por uma compreensão geral, global, do projeto de salvação de Deus. Quando foi a última vez que nós oramos, sem ser hoje, por salvação? Quando foi a última vez que nós nos envolvemos com a oração por missões? Quando foi a última vez que o nosso coração se derramou por pessoas que a gente não conhece, mas que a gente espera que um dia sejam salvas? O apóstolo Paulo, na introdução, revela a causa, o que ele entendeu da parte de Deus. A segunda parte da sua oração é o conteúdo, e aqui é o ponto mais alto da teologia do apóstolo Paulo. Eu confesso para vocês que tem coisas que ele explica, que ele pede a Deus, que eu digo, gente, como é que alguém pode pedir isso? Como é que alguém pode arvorar, se achar no direito de entrar na presença de Deus e pedir o que Ele está pedindo? Tanto é que o tema dessa mensagem nessa noite, confie no poder de Deus, porque tem orações que a gente vai ser levado a fazer, que nós temos plena convicção, que não é algo que dependa de nós, é algo que depende exclusivamente de Deus. E por fim, a doxologia. O apóstolo Paulo termina a sua oração rompendo em louvores e gratidão ao Senhor e entronizando Deus, colocando Deus em um lugar de destaque, não somente na sua vida, mas na igreja. Então, meus irmãos, hoje eu gostaria de conversar com você sobre essa oração do apóstolo Paulo e perceber lições que ela tem para a nossa vida hoje. Primeira lição, um preâmbulo surpreendente, uma introdução surpreendente. Nós aprendemos algumas coisas nessa introdução do apóstolo Paulo. Por essa causa, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Preste atenção numa coisa, talvez a leitura passou batida, se o Júnior puder colocar esse versículo de número 14. Por esta causa, ajoelho-me diante do Pai. Presta atenção nisso. Stott lembra uma questão interessante. Esta não é a posição tradicional de um judeu orar. Um judeu não ora de joelhos, na sua grande maioria do tempo. Um judeu ora em pé. Ele tem um jeito de orar. Ele coloca os seus aparatos e ele ora em pé. Vocês já devem ter visto no muro das lamentações, um judeu dificilmente ora de joelhos, ou dificilmente não, um judeu ora de joelhos em ocasiões especiais. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos. Momentos marcantes que nós vamos perceber na Bíblia, onde
algumas pessoas dobraram os seus joelhos em oração. Jesus dobrou os seus joelhos para orar no monte no Getsêmani. Estevão dobrou os seus joelhos e, quando estava para ser apedrejado, orou ao Senhor. Um judeu dobra os seus joelhos para orar quando a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus abre os céus e algo incrível vem sobre a vida dele. A postura do apóstolo Paulo revela reverência ao chegar diante de Deus, reverência ao se colocar como intercessor por uma causa. Irmãos, nós não podemos ser desleixados com a nossa vida de oração. Eu entendo que a gente ora em todo tempo e em todo momento, aleluia, glória a Deus. Nós estamos andando e estamos conectados com Deus. Às vezes eu já orei no carro, fazendo orações em viagens, mas nós precisamos entender que há ocasiões em que nós devemos nos prostrar diante de Deus. Nós devemos ter reverência com o Senhor. Irmãos, guarda isso no seu coração. Quando um santo de joelho, quando um santo dobra os seus joelhos, ele enxerga muito além do que um filósofo de pé. A filosofia tem um limite para alcançar a visão, mas quando você dobra os seus joelhos, eu me lembro aqui do profeta Abacuque, ele diz: mas eu entrarei na minha torre de vigia, dobrarei os meus joelhos, ou seja, o meu lugar de oração, e eu verei Deus respondendo. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda a orar, seja diligente na sua oração. Eu creio que quando a igreja dobra os seus joelhos para orar, os céus se movem, algo acontece. Quando a igreja dobrou os joelhos para orar, Pedro foi liberto da prisão. Eu creio que há poder na oração. Eu creio que há poder nos joelhos que se dobram. Por isso eu tenho chamado você, vem terça-feira para a reunião de oração. A introdução ainda revela a alegria pela obra do Senhor, do apóstolo Paulo. Por esta causa, a motivação do apóstolo não está em uma necessidade pessoal. Irmãos, não tem nada errado orar por aquilo que você precisa. Mas essa não pode ser a motivação diária da sua oração. Você precisa, por isso que a igreja é um corpo, porque eu preciso saber qual é a aflição do coração da Carol. Preciso orar por essa irmã. Preciso orar pela vida de quem a gente sabe, está sabendo que está passando por uma aflição, por uma angústia. A gente tem que dobrar os nossos joelhos. A motivação do apóstolo não está na necessidade pessoal. A motivação do apóstolo é a sua alegria em compreender o que havia sido revelado para ele. E o que foi revelado para ele? Que a igreja é um povo composto por todas as línguas, por todas as tribos. O Senhor fez na igreja e através do seu sacrifício a reconciliação dos povos. Uma igreja com a motivação correta passa a orar e experimentar milagres em Deus, salvação, restauração de vidas. Pessoas podem chegar até nós tristes, decepcionadas, mas elas precisam encontrar no meio da igreja um ambiente onde elas serão
trazidas de novo ao primeiro amor de Cristo Jesus. Irmãos, quantas pessoas chegaram aqui na igreja tristes, desanimadas, e passaram a encontrar neste lugar um renovo em Deus. Nós não podemos perder essa essência, aleluia. Talvez você foi uma dessas pessoas, chegou triste aqui, chegou desanimada, encontrou uma igreja que abraça, encontrou um povo que traz para perto, encontrou um povo que abre portas, que se preocupa com você, que ora por você, uma liderança que está atento à sua vida, à sua necessidade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, eu não sou adivinho, e aliás o adivinho é proibido pela Bíblia. Se você não falar o que você precisa, não tem como adivinhar, meu filho. A gente dificulta as coisas e depois joga a culpa no lombo do pastor. Desculpa abrir meu coração para vocês hoje. Se Deus tem que falar para o pastor. Se o pastor não veio até aqui é porque Deus não... Irmão, vamos tornar a igreja algo mais leve para a gente, vamos? Vamos tornar a igreja um ambiente mais bom, mais legal, mais gostoso. Você está passando por uma necessidade? Liga para o pastor, procura. Júnior, coloca aí o número do meu telefone lá, fazendo um favor. Se você não tem, está precisando de uma visita? Liga para o pastor, eu vou lá, gente boa. Quer vir aqui na igreja? Daqui a pouco, quem sabe, a gente faz durante o dia todo um café. Você vê, minha alegria vai ser receber você na cozinha da igreja e a gente vai tomar um café durante o dia todo aqui, aleluia. Mas torna o negócio mais fácil. Por que Deus tem que movimentar um anjo para aparecer de madrugada para mim, atrapalhar meu sono? Pastor Fernando brincou quinta-feira aí, né? Que se for de madrugada você pode ligar que a gente está atento. Mas irmão, olha, já aconteceu. A pessoa me ligar dizendo, pastor, me ajuda, me falar a situação, aí depois eu não durmo, aí eu fico preocupado, e aí eu fico ligando para a pessoa, e aí, resolveu? A pessoa me ligou um dia, era 3 horas da manhã, pastor, me ajuda, ajudo, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí já comecei a ficar antenado, vendo como é que eu podia resolver o negócio. 3h15, ligo o telefone, ninguém atende. 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas, 6 horas. Chegou 6 horas, eu fui dar uma caminhada na praia, ver o sol nascer. Quando foi à tarde, eu liguei para o rapaz atendeu. Falei, meu filho, graças a Deus, atendeu o telefone, está tudo bem, resolveu o problema com o teu filho. Por que você não atendeu o telefone? Pô, pastor, eu estava dormindo. Você pode dormir, eu não posso? Aí não, né, gente? Se ligar de madrugada, fica acordado comigo, pelo menos. Vamos tornar a igreja um negócio mais fácil. Você pode dizer amém aí, gente? Tornar a igreja mais simples. Veja, após essa introdução, a gente descobre o conteúdo da oração do apóstolo. E é aqui, gente boa, que a gente vai se surpreender com a profundidade do pensamento e a profundidade do relacionamento que o apóstolo Paulo tem com Deus. O conteúdo da oração. A imagem que exemplifica a oração do apóstolo, para mim, é uma escada. Versículo 16, lê comigo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, guarda isso no coração, as suas gloriosas riquezas, não limite Deus, não diminua quem Deus é. As gloriosas riquezas de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, a glória de Deus é o conjunto de todos os seus atributos. Glória não é um atributo. Glória é o que
expressa o conjunto de todos os atributos de Deus. O que o apóstolo Paulo está pedindo aqui é que ele ora para que Deus, mediante o conjunto de todos os seus atributos, amor, bondade, longanimidade, justiça, misericórdia, onisciência, onipresença, onipotência, é para que com todo esse conjunto de atributos, Deus responda a oração do apóstolo Paulo em favor da igreja. Por isso, irmãos, não diminua Deus e não limite o poder de Deus. O que nós vemos aqui é um degrau, uma escada em 4 níveis ou 4 degraus, onde um vai pavimentando, dando sustentação para o outro. E o apóstolo Paulo sobe esse degrau, na expectativa de que os seus leitores subam junto com ele. E conforme ele sobe um, puxa os seus leitores, ele sobe o outro, puxa os seus leitores novamente para um nível cada vez mais alto de intimidade e comunhão com Deus. Então ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu poder. 4 palavras-chave: força, amor, compreensão e plenitude. 4 palavras, 4 degraus. Oro para que vocês sejam fortalecidos no poder. Gente, a base que dá sustentação para a vida cristã não está na nossa virtude. Você e eu não ficamos na vida cristã porque nós somos bons. Não é porque nós somos fortes. Não é porque a gente é sábio, nem porque a gente é inteligente, nem porque a gente quer ficar. A gente fica porque o poder de Deus nos sustenta. É Ele que dá sustentação. É Ele que nos faz vencer as barreiras e as ciladas que o inimigo prepara ao longo da nossa jornada. O apóstolo diz: a base de sustentação da vida é o poder de Deus. E ele diz: fortaleça no íntimo do seu ser. O que é o íntimo do seu ser? Coração, mente e vontade. É aqui que a batalha espiritual, de fato, acontece. Coração, vontade, mente. Tem muitas pessoas que não mudam a sua vida porque não mudam a sua mente. Tem pessoas que não mudam de vida porque não mudam o seu coração. Tem pessoas que não mudam de vida porque os seus desejos nunca são trabalhados por Deus. Fé cristã não é uma adesão a um compêndio doutrinário. Fé cristã é uma transformação de mente, coração e vontade. Eu me converti, agora eu sou crente, mas o meu coração continua nas mesmas coisas. Eu me converti, mas a minha mente continua dominada pelos mesmos princípios. Gente, abra a sua mente, mude a sua mente, aleluia. Pastor, eu nasci assim mesmo e vai ser assim, minha mãe já foi assim e assim vai ser. Você vai viver assim, porque enquanto a sua mente não expandir, não for mudada e você entender quem você é em Cristo Jesus, não vai mudar nada mesmo. Agora, o dia que você perceber
que não é o ambiente que você nasceu, que define quem você é, mas quem você é em Deus vai definir como você vai viver na terra, aí a sua mente muda. Você pode viver diferente, você pode viver melhor. Muda seu coração, coração dominado por mágoa, Não quero falar, quero continuar, você já entendeu. Cristo habita no nosso coração por meio do Espírito, e se Cristo está presente, irmão, olha aqui para mim, algumas coisas não podem estar dentro do nosso coração. Se Cristo habita em meu coração, se Cristo está presente em meu coração, existem coisas que não podem estar presentes junto com Ele. O reverendo Hernandes Dias Lopes faz uma colocação fantástica. Uma coisa é ter o Espírito presente em nós. Outra coisa é ter o Espírito como presidente em nossos corações. Uma coisa é você ter a presença dEle, outra coisa é Ele dominar o seu coração, governar a sua vida, reger as suas vontades. Uma coisa é você experimentar o fluir do dom sobre você, outra coisa é você experimentar a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Irmão, tem gente que quer ser usado por Deus, antes de querer ser usado por Deus, queira frutificar em Deus, que os frutos do Espírito sejam evidenciados na nossa vida, que a IVP Itapema seja uma igreja onde o Senhor olha e diz: há muitos frutos neste lugar, o coração tem sido mudado, o coração tem sido transformado. Eu oro, disse o apóstolo, para que vocês sejam fortalecidos no poder. Aleluia! Essa é a base. Chamo você para ir para o segundo degrau. O apóstolo Paulo continua: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito. Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com os santos, compreender a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Segundo degrau, arraigados e alicerçados em amor. Gente, presta atenção em mim aqui, deixa as coisas de lado. Fortalecidos no poder de Deus, tendo essa plena convicção, que não é pela nossa força, nem pela nossa sabedoria, mas é pelo poder de Deus. Fortalecidos no poder de Deus, somos agora convidados a firmar as nossas raízes bem profundas no amor de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo usa duas figuras aqui muito interessantes que dão a ideia de sustentação. A árvore que firma as suas raízes no solo e tira dali aquilo que é necessário para a sua sobrevivência e para dar a ela também sustentação. Um dia eu fui viajar, fui para o Rio Grande do Sul, para uma região onde tem uma das maiores figueiras do Brasil. A árvore é linda, e quando você chega perto dela, você vê as raízes dela, são como se fossem troncos deitados sobre o solo.
As suas raízes dão sustentação. Uma outra figura que o apóstolo Paulo utiliza, e que nós conhecemos muito bem, porque a região, graças a Deus, a construção civil vai de vento em popa, é o edifício, os alicerces. O que sustenta uma casa é o fundamento, é o alicerce dela. Você não vê um prédio, você olha a fachada e admira o quanto ele sobe, mas para ele subir, antes era necessário que fosse enterrado no solo, para que ninguém veja o fundamento. Assim é a vida do cristão. Ninguém vê a sua vida de oração, ninguém vê você cavando firme no Senhor, em oração, firmando as suas raízes no amor de Deus, mas é isso que vai dar sustentação para tudo aquilo que os outros vão admirar na sua vida, aleluia. Firma as suas raízes no amor de Deus. A igreja é a comunidade daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus e agora constroem um ambiente de amor. A gente cantava uma vez uma música, isso quando eu era novo. Algumas músicas a gente cantava e a gente parou de cantar. Nós cantávamos: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer e sem chorar. Nós vamos seguir até o final. A gente precisa lembrar disso. A igreja não é como ilhas isoladas, sabe, cada um cuida da sua vida, do seu terreno, cada um cuida. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. Márcio, o que dói em você, nós estamos orando pela sua irmã. Para quem não sabe, a irmã do Márcio foi diagnosticada com um câncer, e nós estamos orando por ela, para que o Senhor cure. Aquilo que dói em você, dói na gente, como igreja. Aquela pessoa que você tem orado por salvação, que você clama na madrugada, dizendo: Deus, alcança meu pai, alcança minha mãe, dói em você, dói em nós, porque nós estamos alicerçados no amor de Cristo, e o amor de Cristo não é um amor egoísta que pensa em si, mas é um amor que se projeta na direção do próximo, aleluia. Este é o amor sobre o qual nós estamos alicerçados. A igreja é a comunidade daqueles que foram alcançados por este amor e agora constroem em meio a esse ambiente egoísta que nós vivemos, constroem um ambiente de amor. O povo olha e diz: como é que vocês vivem isso? Nós vivemos não é porque a gente pode, é porque a gente conheceu o amor de Cristo e somos fortalecidos pelo poder de Deus que habita em nós, aleluia. Terceiro degrau dessa escada que o apóstolo Paulo apresenta para a gente: conhecimento do amor de Cristo, a razão de sermos alcançados por este amor e sermos admoestados para afirmarmos as nossas raízes neste amor, é para que a gente possa compreender as dimensões deste amor. E na história da igreja, alguns dos pais da igreja viram nesse texto do apóstolo Paulo a cruz de Cristo, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, as 4 dimensões do amor de Cristo. A cruz revelada era como se o apóstolo Paulo estivesse olhando para a cruz de Cristo e chamando a igreja para compreender. É como se ele dissesse assim: este amor, presta atenção nisso que eu quero dizer para você, este amor é largo o suficiente
para alcançar toda a humanidade. Este amor é comprido o suficiente para abraçar toda a eternidade. Este amor é profundo o suficiente para resgatar o pecador mais perdido no profundo abismo do pecado, e ele é autossuficiente para projetá-lo na eternidade com Cristo Jesus. Esta é a dimensão do amor de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Finalmente, gente, cheios da plenitude de Deus, o apóstolo Paulo diz: olha, para que vocês sejam cheios. Cheios de quê? Cheios da plenitude de Deus. É aqui, gente, eu confesso algo para vocês. Aqui é o meu limite de compreensão do que Paulo quer dizer. Calvino dizia que aquele que ousa entrar na mente de Deus, cuidado para que não se perca. Nós temos limites de compreensão. Eu aprendi desde cedo um ditado em latim, na teologia, que diz o seguinte: aquilo que tem finitude, aquilo que é finito, não consegue compreender a totalidade do infinito. Não tem como eu colocar um mar numa garrafa PET. Tem coisas que a gente tem limites. A ideia do texto parece ser que nós devemos ser cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. A construção da frase parece indicar que a gente deve ser santo como Ele é santo. A gente deve ser perfeito como Ele é perfeito. Eu acredito que a ideia é que nós não devemos nos comparar uns com os outros. Posso usar o senhor como exemplo, pastor Daniel, pastor André? Eu sou mais santo do que o pastor André. Eu sou mais perfeito do que o fulano. A ideia parece ser que a gente não caia no erro de querer comparar um ao outro, mas que a gente possa ter como alvo Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que em Cristo, aprove ao Senhor que em Cristo habitasse a plenitude de Deus. Então, se existe alguém que é a expressão plena de quem Deus é Cristo Jesus. E o que eu passo a entender é que a ideia do texto é que a gente olhe para Cristo e almeje ser cada vez mais parecidos com Cristo, para que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com Cristo, para que as nossas orações sejam cada vez mais parecidas com Cristo, que a nossa vida no dia a dia seja cada vez mais parecida com Cristo Jesus, até chegar ao ápice, ou seja, a plenitude de Deus em nós. E Paulo encerra, eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Paulo encerra a sua oração com uma doxologia. Se a oração de Paulo parece algo grandioso demais, ele diz: olha, e eu confesso para vocês, quando eu terminei essa mensagem, eu disse: Deus,
Como terminar isso? Como concluir isso? Como eu posso pedir isso que o apóstolo Paulo pediu? Como Paulo ousou entrar numa linha como essa? E a forma como ele termina a mensagem é a forma como eu quero terminar nessa manhã. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Se a oração de Paulo parece algo grandioso demais, nós precisamos confiar no poder de Deus, que vai atuar em nós para realizar infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, pensa ou imagina. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você para orar comigo. Quero pedir para você se colocar em pé. Mas eu quero pedir para você orar com fé. Orar e orar com ousadia. Orar não colocando limites a Deus, não colocando freios na glória de Deus. Nessa manhã eu oro para que a sua vida e as suas orações glorifiquem o Cordeiro. Que os teus desejos mais profundos e sinceros sejam para que o Cordeiro receba a glória para todos sempre. Eu oro para que a sua vida possa expressar a grandiosidade do poder de Deus. A oração do apóstolo Paulo foi ousada, porque ele confiava no poder de Deus, que faz infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, pedimos ou imaginamos, para a sua glória. Por isso eu quero pedir para você fechar os teus olhos e começar a orar nesse momento, apresentar sua vida diante de Deus, orar a Deus, que a tua glória venha sobre nós, que o teu poder nos fortaleça, que nós possamos construir uma igreja arraigados no teu amor, que nós possamos compreender as dimensões do amor de Cristo Jesus, até a plenitude do Senhor habitar em nós. Vamos adorar a Deus, ter um momento de louvor e de oração.